Sua arrogância lhe cegou, mestre Yoda. Agora vai experimentar o poder absoluto do lado sombrio. Todo mundo já sabe a importância do duelo entre Palpatine e Mace Windu. Foi um duelo decisivo, sim. Mace Windu era um dos melhores duelistas, se não o melhor duelista da Ordem Jedi. E se o escolhido não tivesse chegado naquele momento chave, na hora exata, muita gente acha até mesmo, e com razão, que Palpatine teria virado patê. Mas a gente sabe que o duelo mais importante que Palpatine teve na Vingança do Sith foi contra o mestre da Ordem Jedi, Mestre Yoda. Foi um duelo de líderes. Palpatine era o último mestre do Sith, o último na linhagem de Darth Bane, e Mestre Yoda representava o que restava da Ordem Jedi. Ele era o seu grão-mestre, o melhor que a Ordem tinha para oferecer. E então a gente tem esse duelo decisivo, um duelo não só decisivo para Mestre Yoda e Palpatine, mas até mesmo pra gente que é fã, né? Vendo só o filme, não é explicado 100% claro quem realmente perdeu. Se Palpatine fugiu, se Mestre Yoda que decidiu fugir, se deu empate ou sei lá o que. Eu quero resolver esse problema agora, definitivamente. Eu quero trazer pra vocês aqui agora o que realmente aconteceu do livro da romantização da Vingança do Sith. Aqui no livro a gente tem exatamente o que passou na mente de Mestre Yoda. A gente vai começar aqui. Palpatine, sabre de luz no ar, Mestre Yoda barrando a porta. Quando aqueles sabres de luz encostaram, era mais que Mestre Yoda lutando contra Palpatine, mais que milhares de Sith lutando contra legiões de Jedi. Era uma expressão fundamental do conflito do universo em si, a luz contra a escuridão. O vencedor pega tudo. Houve um momento de virada durante os impactos da luz contra a escuridão, e ele não veio através da queda de raios ou cortes de lâminas de energia, apesar que teve muitos desses. Não veio através de um chute voador ou de um soco cirurgicamente preciso, apesar que esses também foram trocados. Mas a mudança veio quando a batalha saiu daquela sala e foi pro pódio do chanceler. Veio quando o suspensor hidráulico debaixo do pódio levantou aquela torre de Durasteel centenas de metros ou mais no ar. Veio quando a batalha começou a brilhar no meio daquele imenso vazio da arena do Senado. Veio quando a força e os controles dos pódios foram rasgados das paredes curvadas e transformados em martelos, ariates, pedras de catapultas, batendo, esmagando uns contra os outros em um rugido de trovão que ecoava através do Senado como comemorações pelo novo imperador da galáxia. Ele veio quando o Avatar da Luz se dissolveu na linhagem dos Jedi. Quando a linhagem dos Jedi se refinou em um único Jedi. Aconteceu quando Yoda se viu sozinho contra a escuridão. Naquele tornado de relâmpagos, punhos, lâminas, máquinas de bater. A sua visão finalmente perfurou aquela névoa que cegava a visão da força. Finalmente ele viu a verdade. Essa verdade, de que ele, o Avatar da Luz, o supremo mestre da Ordem dos Jedi, o mais feroz, o mais implacável, o mais devastadoramente poderoso inimigo que a escuridão já conheceu. Ele simplesmente não tinha o suficiente. Ele nunca teve. Ele perdeu antes de começar. Ele perdeu antes mesmo de nascer. Os Sith tinham mudado. Os Sith tinham crescido, adaptado. Eles investiram em um estudo intensivo da força por 1000 anos. Em todos os aspectos, não só da força, mas da história dos Jedi também, se preparando exatamente para o dia de hoje. Os Sith se reconstruíram, se tornaram novos. Enquanto isso, os Jedi passaram esse mesmo milênio treinando como relutar a última guerra. Os novos Sith não podiam ser destruídos por nenhum sabre de luz. Não podiam ser queimados por nenhuma tocha da força. Quanto maior era a sua luz, maior era a escuridão. Como pode uma pessoa lutar uma guerra contra a escuridão quando a própria guerra se tornou a maior arma da escuridão? Ele sabia naquele instante que essa percepção era a esperança para a galáxia. Se ele caísse aqui, toda a esperança ia morrer com ele. Mestre Yoda pensou. Um problema, isso é. O fim desse duelo veio abruptamente. Aquela escuridão conseguia sentir o quanto custava aquele esquisitinho verde para resistir os relâmpagos que agora cercavam os dois. A criatura já tinha chegado no limite da sua força. A escuridão então soltou seu poder por um instante. Deu a ele tempo bastante para pular fora daquele pódio, mas a criatura pulou atrás dele. Mas um segundo tarde demais. A sombra soltou relâmpagos quando a criatura ainda estava no ar, e aquele maluquinho verde absorveu
todo aquele poder. O choque mandou ele pra longe. Ele bateu contra Podius e ele caiu. Ele caiu por muito tempo. E aqui acaba. A gente sabe o que Mestre Yoda fez lá embaixo, ele decidiu fugir. Mas essa decisão de fugir, pelo que a gente vê aqui na romantização, ela aconteceu muito antes. O relâmpago da força que joga Mestre Yoda lá no chão foi simplesmente a saída que Mestre Yoda já buscava. A própria romantização diz pra gente, Mestre Yoda perdeu antes dessa luta começar. Ele perdeu antes mesmo de nascer. Os Sith se reconstruíram, estudaram, fizeram um intensivão de 1000 anos, estudaram até mesmo a história do Jedi. Não tinha como o Mestre Yoda ganhar. E é por isso que Palpatine escolheu a Arena do Senado. Lá era o lugar perfeito para lutar força contra força e com os Sith novos. Os Sith desenvolvidos, avançados, reconstruídos. O poder de Palpatine conseguiu até mesmo, pelo menos naquele instante, ser superior ao de Mestre Yoda. Como a romantização disse, ele simplesmente não tinha o suficiente. Eu espero que a leitura de hoje quebre de uma vez por todas o mito de que Palpatine perdeu esse duelo e decidiu fugir. Mas enfim, deixe aí nos comentários o que você acha desse duelo de Mestre Yoda e Palpatine. Você discorda da romantização? Afinal, o cânone é a gente, né? Nós fãs que fazemos o cânone. E se você gostou do vídeo, seja estudioso, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos Mestre Jedi.